livro de Jeremias, nosso profeta, dizendo que ele é o profeta chorão. O profeta chorão por causa das suas lamentações, do choro que ele levava a Deus em vista do julgamento que ele estava ouvindo de Deus. Então, Jeremias tem aí a sua composição, né, o autor desse livro. Alguns críticos, né, acham que não foi somente ele que escreveu o livro, né, como está na nossa apostila, mas essa tese liberal já caiu por terra, né, em vista dos contextos que são apresentados durante o livro. Sabemos também que ele teve um copista, ele teve uma pessoa que andou com ele, chamado Baruque. Baruque tem, dos livros apócrifos, tem o texto de Baruque. Né? Se você for pegar uma Bíblia católica, você vai ver um texto de Baruque ali, que é esse Baruque, que é o discípulo de Jeremias. Tá? Baruque, né, o escriba, ele leva o rolo para o rei de Sedequias, o rei Joaquim, ele mostra o rolo, lê o rolo, né, a profecia, e Joaquim então queima aquele livro, aí Deus leva Jeremias a fazer de novo o livro, escreve de novo tudo aquilo. Então a gente tem 2 livros, né? Aquele livro que foi queimado por Joaquim e o livro novamente reescrito, né, por Jeremias e copiado por Baruque. Temos, né, nesse livro algumas questões importantes para nós tratarmos. Né? Principalmente, né, primeiramente a gente tem que falar assim, quem que é Jeremias? Você vai lá no capítulo 1, você tem aí o título, você tem o chamado de Jeremias, e você tem lá, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Então, quem que é ele? Ele é filho de um sacerdote. Né? Ele é filho de Ilquias, que é um sacerdote. Anatote é uma cidadinha que fica mais ou menos 8 quilômetros de Jerusalém, dentro da terra ali de Benjamim. Então, é bem próximo da localidade de Jerusalém. Ele é um sacerdote, filho de sacerdote, contudo, o seu chamado não foi para o sacerdócio, o seu chamado foi para ser profeta. Então, ele é um profeta de Deus, né, chamado pelo Senhor para estar designando o seu ministério. Quais são alguns textos muito conhecidos de todos nós de Jeremias? O que você lembra de Jeremias? Lembra um versículo que você lembra de Jeremias? Tá. O que mais? Qual outro versículo a gente conhece bastante? Muito bem, São Paulo, muito bem. Qual outro versículo que a gente conhece bastante? Coração enganoso. Né? Jeremias 17 nos fala assim que o coração do homem é enganoso. Ou aquele outro versículo diz assim, quem confia no homem, maldito é. Né? Porque deixa de confiar no Senhor. E tem um contexto disso tudo, esse versículo, porque o rei Ezequias estava associando-se com o rei do Egito, para que eles pudessem fugir da Babilônia, da invasão babilônica e ir para o Egito ficar seguro. Então Deus manda, através de Jeremias, esse texto. Maldito o homem que confia no homem. Então é nesse sentido, porque o rei Ezequias estava fugindo para o Egito, confiando no poderio do Egito para protegê-los contra Nabucodonosor. E Deus leva Nabucodonosor a invadir o Egito, destrói o Egito e arranca os exilados e traz eles para a terra do exílio. Então, né, para a gente entender a força de Deus. Então tem assim, vários textos conhecidos. O chamado de Jeremias, que é muito conhecido. Né, você olha lá assim, antes de que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse texto é bom. Esse texto, todo presbiteriano gosta desse texto. Todo presbiteriano gosta, porque é a predestinação. É o Senhor nos revelando a sua graça, a sua soberania, e nós somos chamados pelo Senhor. Antes de nós conhecermos, antes de nós nascermos, o Senhor já nos chamou para Ele e também nos vocaciona para Ele. Então, o chamado é muito antes da que a gente possa imaginar. A gente tem aí os falsos profetas, né, a verdadeira sabedoria, a perseverança do Senhor, a imutabilidade de Deus, vida solitária do profeta, capítulo 16, a confiança a maldição, capítulo 17, versículos 5 e 7 e a 8, o coração enganoso, 17, 9 e 10, o vaso doleiro. Quem já não ouviu uma pregação sobre o vaso doleiro? Né? Nós somos vasos na mão de Deus e o Senhor é o oleiro. Os maus pastores, profecias, né? Aí a gente tem um interessante. Vai no capítulo 23. Só para a gente, só dando uma introdução rápida. Capítulo 23. O que nós temos no capítulo 23, versículos 5 a 8? Quem pode ler? – 23, 5 a 8.
Então, aí nós temos a primeira revelação de Jeremias com respeito ao Messias. Então, no capítulo 23, nós temos a revelação de Deus através de Jeremias, capítulo 29, e no capítulo 33, a respeito do renovo, a respeito do Messias que viria da linhagem de Davi. Então, nós temos que ter essa mentalidade, porque lembra que Deus está preservando Judá por causa da linhagem messiânica. Por causa da linhagem messiânica. Deus leva o povo para a Babilônia, mas Deus continua conservando o povo, continua fazendo com que o povo não seja exterminado, porque Ele está preservando a linhagem messiânica. Ele está guardando a linhagem messiânica que vem por onde? Vem de Davi, vem dos reis. Qual que é o último rei que foi, né, no tempo de Jeremias? Foi Zedequias. Mas depois, lá na Babilônia, nós temos Joaquim está lá ainda. Joaquim, lá no último capítulo, é restaurado a condição da honra de ser um rei, e ele é guardado pelo reino da Babilônia, e até o final da vida, então, ele é preservado. E o último descendente que ocupa o lugar de governo, no sentido real, no povo de Israel, é Zorobabel, que volta para Jerusalém. Ele é o rei, entre aspas, é o governador que vai governar a reconstrução do muro e a reconstrução do templo. É o último descendente de Davi que vai ocupar um cargo de poder em Israel. Zorobabel. E depois, então, a linhagem vai continuando até chegar em José, pai de Jesus. Tá? Adotivo, lógico, né? Tá bom, queridos? Então, é para a gente pensar como que Deus preservou a linhagem do Messias também no meio do exílio, tá bem? E Jeremias, queridos, o nome dele significa assim, Yahvé exalta. Ou Yahvé é aquele que fundamenta, aquele que guarda. Então, Jeremias, de maneira alegórica, Deus usa o profeta para que ele seja o representante do povo e mostra através da vida dele a proteção que Deus deu a Jeremias, da mesma forma que Deus protegeu o povo na Babilônia por 70 anos. Por quê? Jeremias tinha uma preocupação. Primeiro, qual foi o chamado dele? Se você ver o chamado dele, você vai ser, quem que aceita um chamado desse? Vamos lá, capítulo 1, olha só. Versículo 6 diz assim: então lhe disse eu Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviarei irás. E tu, quanto a te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras, olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os remidos, os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. E ele vai falar sobre a vida do profeta, que é, você vai estar diante de um povo duro, um povo rebelde, mas você vai levar a palavra que eu determinei para eles. E a preocupação é assim, todos os profetas já morreram, né? Então eu vou morrer também, né? E aí Deus diz para ele: não, você não morrerá, eu te protegerei. E você lê o livro, você vê quantas coisas ruins aconteceram com Jeremias, e mesmo assim Deus continuou conservando ele. E ele vai morrer em ditosa velhice. Ditosa velhice. Então ele vai para o Egito, ele vai junto com os rebeldes, ele é obrigado a ir até lá, e quando ele termina a escritura, né, quando ele termina o livro dele, ele está com mais de 80 anos. Ele já está com mais de 80 anos. Quem foram os reis que estiveram presentes no ministério profético de Jeremias? Rei Josias, rei Joaquim, rei Joacás e rei Zedequias. Então esses reis foram os reis que passaram pelo ministério de Jeremias. Ele profetizou de 640 até 586. O seu ministério durou mais de 40 anos, profético. Ok, queridos? Então, essa é a vida profética de Jeremias. Ok, a gente tem algumas questões importantes. Qual foi as teses das pessoas? Né? Qual foi a tese desses críticos a respeito de Jeremias? É porque o livro tem 3 partes. A primeira parte é poético, você está cheio de poesia no livro. Você tem a parte biográfica e você tem um discurso deuteronômico. O que é o discurso deuteronômico? Lembra, Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos e as maldições com respeito à obediência a Deus e não obediência a Deus. Então, esse pano de fundo de Deuteronômio 28 perpassa por todos os profetas. Esse pano de fundo das bênçãos e maldições perpassa todos os profetas, desde Isaías até Malaquias. Ok? Porque Deus diz, se vocês me deixarem, vai acontecer isso com vocês. E foi o que aconteceu com eles. Tudo que eles estão experimentando agora no exílio babilônico
foi coisas profetizadas em Deuteronômio capítulo 28. Vai acontecer isso com vocês. Vai acontecer tudo isso com vocês se vocês me deixarem. E está realmente acontecendo tudo isso. E o salmista, no Salmo 106, é aquele que experimenta o exílio e está experimentando a saída do exílio. Então ele traz para nós a lembrança de que a rebeldia do coração do povo está presente desde quando eles estavam no Egito. Desde quando eles estavam no Egito. Passaram pelo deserto e continuaram rebelde. Entraram na terra prometida e continuaram rebelde. E agora eles estão vivendo nessa época de rebeldia e agora experimentando um pouco da graça e da misericórdia do Senhor, porque eles estão já caminhando para a volta para a terra prometida. Ok, queridos? Agora, nessa questão, porque ele diz assim, porque uma parte do livro de Jeremias, ele diz eu. E na outra parte, já está na terceira pessoa. Aí então, as críticas dizem, isso não quer dizer que tem duas pessoas escrevendo, ou seja, dois autores diferentes. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 20. Abre em Atos capítulo 20. Obrigado, Nico, pela água. Atos 20. Atos 20. Nós sabemos que o autor de Atos é Lucas. E se você ler o livro de Atos até o capítulo 19, você vai ver uma narrativa dos acontecimentos na história da igreja. Desde a fundação dela até uma parte do ministério de Paulo. Só que no capítulo 20, você tem algumas coisas interessantes. Olha só. A partir do capítulo 20, você abre a tua Bíblia e você vai ver algumas colocações diferentes. Olha só. Versículo 4. Tem a narrativa, né? Paulo está visitando Macedônia. E aí, então, no versículo 4 diz assim: acompanharam-no até a Ásia, Pátro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, da Tessalônica, Gaio e Derbe e Timóteo, bem como Tíquito e Trófimo, da Ásia. Entre estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos em 5 dias. Fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Quem passamos? Quem passamos? Quem são essas pessoas que passamos? Aí você vai lá no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, que nós? O texto, até o capítulo 19, é narrativa, em terceira pessoa. A partir do capítulo 20 em diante, Lucas está junto com Paulo na missão. Até o capítulo 19, Lucas está escrevendo a história que está ouvindo. E a partir do capítulo 20, ele se encontra com Paulo. Ele conhece Paulo. E a partir desse encontro com Paulo, ele passa a ser seguidor de Paulo. Por isso que o texto muda da terceira pessoa para a primeira pessoa do plural. Eu estou junto com ele. Eu estou junto com Paulo. Ok? Isso não faz com que a gente olhe para o texto de Atos e achamos que o Atos foi escrito por outras pessoas. Nós sabemos que foi escrito por Lucas. Não é a mudança de pessoas no texto que faz com que a gente ache que foi outras pessoas que escreveram o texto. Não é isso. A partir do momento que está usando o pronome nós, agora nós estamos incluídos na viagem com Paulo. Eu estou inserido junto com ele na missão. E Lucas vai até o final da vida de Paulo junto. Ele vai andar com Paulo até o final do ministério dele. Até a morte de Paulo, Lucas está junto com ele. Ok, queridos? Ok? Tranquilos? Voltemos para Jeremias. Muito bem. Contexto. Vamos lá para o contexto. A gente tem uma história, né? Jeremias, ele passou o período mais dramático da história de Israel, porque foi o interim, né? Isaías já tinha advertido o povo, Isaías já tinha advertido que eles viriam para o exílio, mas eles não acreditaram nas palavras de Isaías. Levanta-se Deus Jeremias, alertando o povo com respeito a isso, e eles não deram crédito às palavras de Jeremias. Pelo contrário, Jeremias era um profeta mal visto, era um profeta mal quisto dentro dos reis, no período dos reis, e também pelos falsos profetas e pelos sacerdotes da época. Ninguém gostava de ver Jeremias. Ninguém gostava, via Jeremias e falava assim: lá vem o Jeremias. Lá vem o Uruca, porque só falava contra o povo. Só falava contra o templo. Só falava contra os profetas. Falava contra os sacerdotes. Falava contra o rei. Falava contra o povo. Era o cara que só falava coisa contra os outros. Por quê? Por que ele fazia isso? Então,
o rei, ele era cercado de falsos profetas, porque aqueles falsos profetas, aqueles sacerdotes, estavam, né, em conluio com o rei, porque se eles falassem coisas boas para o rei trataria bem eles. E eles estavam interessados no seu status quo. Vamos ter as benesses do rei, o rei vai tratar a gente bem, e a gente vai ficar aí governando o povo, a gente vai caminhar com o povo, e a gente, se lê o texto assim, que os falsos profetas diziam assim, paz, paz em Jerusalém. E vinha Jeremias e dizia assim, tudo isso é mentira. Porque vocês vão cair tudo diante do julgamento de Deus. E eles falam assim, paz, paz, paz. Eu assim, não é paz. Deus não está se agradando de nada do que vocês fazem. Deus não se agrada do culto de vocês. Deus não se agrada do louvor de vocês. Deus não se agrada do juntamento de vocês. Deus não se agrada do sacrifício de vocês. Deus não se agrada com as ofertas de vocês. E aí então entra aquela questão da religiosidade, né? A gente tem uma tendência a achar que nós vimos a escola dominical, por a gente vir no culto à noite, para a gente ser um bom presbiteriano, cumprimos a nossa forma externa da nossa religiosidade, a gente acha que Deus se agrada da nossa vida. Deus não se agrada dessas coisas externas. Por quê? Porque Ele examina o nosso coração. Deus examina o nosso coração. Como que você trata a sua esposa? Como que você trata os seus amigos? Como que você trata as pessoas que vivem com você? Como que você vive no mundo? Como que você coloca os princípios que Deus te ensina de maneira prática na sua vida? Jesus faz uma alegoria a respeito disso lá no Sermão do Monte, quando ele fala sobre o homem sábio, é aquele que escuta a sua palavra e é comparado a um homem que constrói a casa sobre uma rocha. E aquele que ouve a palavra e não coloca ela em prática, é o homem tolo que constrói a sua casa sobre areia. A ênfase de Jesus é sobre a palavra. É a palavra o centro daquele texto. A parábola é com respeito à palavra. Se você conhece a palavra e você a obedece, você é um homem sábio, porque Deus se agrada de você. Agora, se você conhece a palavra e não coloca ela em prática, você é um homem tolo, que Deus não se agrada de você. Não vem querer sustentar a sua vida no sentido, eu tenho fé em Jesus. Espera aí, não. A sua vida de fé tem que estar em harmonia com aquilo que Deus é. Sabe por quê, querido? Sabe qual era a segurança de Jeremias, do povo lá do tempo de Jeremias? Nós temos o templo. Nós temos o templo em Jerusalém. E o templo é a casa de Deus. E a casa de Deus é onde Deus está. E onde Deus está, então nós somos seguros. Porque Deus está com a gente. Ninguém vai vir contra a gente, porque Deus está com a gente. Porque o templo está sendo preservado por nós. A segurança de todos os reis, a segurança daqueles falsos profetas, a segurança dos falsos sacerdotes, é porque o templo estava ali sendo conservado. O que Jesus falou do templo? Era a mesma segurança que eles tinham. A mesma segurança que aquele povo tinha no tempo de Jeremias, era a segurança ainda dos sacerdotes e dos falsos profetas na época de Jesus. Nós estamos conservando o templo, e o templo representa Deus entre nós. E se Deus está conosco, quem será contra nós? E a gente agarra esse versículo e a gente vive a nossa vida nem aí com Deus, e a gente está agarrado a um pensamento, porque nós traz ao nosso coração alguma segurança. A minha segurança no Senhor é se eu estou em obediência a Ele. Jesus é enfático, lá no capítulo 17 de João. Ele diz assim, os meus amigos são aqueles que guardam a minha palavra no coração e as praticam. Então não se iluda. Não se iluda se a sua vida de fé não está em consonância com a palavra de Deus. Porque a sua vida não é uma religião sadia e a sua fé é demoníaca. Você está iludido. Nós estaremos iludidos se nós estamos vivendo a nossa vida de fé e a nossa vida não importa para Deus. Não é isso a vida cristã. Não é isso a vida cristã. O povo estava seguro
de que Deus era com eles, porque o templo estava sendo preservado e guardado por eles em Jerusalém. Aonde Isaías foi morto, você sabe? Sabe onde Isaías foi morto? Sabe onde cortaram Isaías no meio? Ele foi partido ao meio. Ele estava dentro do templo. Ele estava dentro do templo, adorando a Deus, servindo a Deus. E os homens entraram e mataram Isaías dentro do templo. Então, aquela segurança que as pessoas tinham no templo era uma segurança totalmente falha e equivocada. E a gente olha para tudo isso e às vezes nós confiamos na nossa fé humana, porque isso traz paz ao nosso coração. Eu tenho fé. Lembre-se da palavra de Tiago. Até o diabo tem fé. Até o diabo confia. Ele sabe que Deus existe. E ele treme. E ele treme com essa declaração. E nós não temos esse temor. Muitas vezes, em viver nossa vida dissoluta diante de Deus, em detrimento ao próprio diabo. Ao próprio diabo. Então, amados, a gente olha para esse texto de Jeremias e nós nos preocupamos. Porque o texto de Jeremias, ele traz para nós, ele desnuda diante de nós a falsa religiosidade. Ele desnuda a nossa falsa pretensão de sermos amados pelo Senhor. Porque nós declaramos que temos fé em Deus. Não. A vida do povo de Israel naquela época era uma vida desgramada. Uma vida miserável. Idolatria, sacrifício de seus filhos aos deuses pagãos. Ia ao templo oferecer oferta, sacrifícios a Deus e tendo outra prática religiosa fora do templo. Quando você lê o texto de Jeremias e o texto de Ezequiel, Deus mostra através de Ezequiel, ele leva uma parábola, dá uma visão para Ezequiel, ele entra dentro do templo, nos porões do templo, os sacerdotes praticando idolatria, feitiçaria, orgias dentro do templo. Dentro do templo. Assim era a vida daqueles homens e mulheres de Israel naquela época. Como que Deus vai dizer, esse povo amado é aquele que eu protejo e guardo? O texto do Salmo 106 diz assim: por causa do amor de Deus ao seu nome, ele continuou preservando e guardando aquele povo. Deus não mostrou misericórdia e graça àquele povo por causa deles. Não havia mérito neles. Mas por causa do nome de Deus que diz, esse povo eu vou tirar do Egito e vou levar para a terra prometida. Deus está sendo fiel à sua declaração, sendo fiel à sua aliança. Não por causa dos méritos do povo, mas por causa da sua fidelidade à sua palavra. Então, amado, a gente olha para o texto de Jeremias e treme. E treme. Por quê? Porque é o livro que enfatiza o julgamento de Deus contra a falsa religiosidade. O texto traz condenação, julgamento, contra todo aquele que diz que crê em Deus e não é convertido de verdade ao Senhor. Como que é mostrada a conversão, amados? Como que é caracterizada a conversão? Como que você pode saber que a pessoa é convertida ou não? Fruto. Amor. Não tem como nós estarmos descaracterizando a vida cristã da sua produção, da sua vida produtiva. O fruto é aquilo que mostra quem nós somos. Mostra quem nós somos. Não tem como enganar. Não tem como você mascarar. A sua vida vai mostrar aquilo que está dentro do seu coração. Se você é uma pessoa convertida, transformada pelo Senhor ou não. Não tem como você mascarar. Eu tinha uma pessoa na cidade, não vou falar nada porque é antigo, está sendo gravado, né? Vai que cai na mídia, aí eu tô lascado. Essa pessoa, ela tinha um comportamento bem, assim, pacífico, um comportamento bem
bem assim, cordado com as pessoas. E tinha problemas com vício. E a gente tentava ajudar essa pessoa. Diante da família, diante dos amigos, ali, convívio familiar, você fala assim, que coitado, que pessoa coitada. Que próximo é essa pessoa. Aí essa pessoa ela foi internada e eu ia lá fazer aconselhamento e dar uma força para ele. Aí um dia eu parei o carro, tinha uma área aberta, que eles tomavam sol, né, que era um internato. Eles ficavam tomando sol, conversando, e eu cheguei, parei o carro do lado e saí, e passei na frente desse pátio. Ele não tinha me visto, aí eu fiquei observando ele conversando com as pessoas lá. Fiquei lá uns 10 minutos olhando ele, observando ele. Ali eu vi quem ele era. Ali eu vi quem ele era. Eu falei assim, esse é o cara. Não aquele cara que se apresenta para a família. O coitadinho. O miserável. Então, queridos, a vida cristã, às vezes, aqui na igreja é fácil a gente ser crente, não é verdade? Aqui é muito fácil ser crente. É muito fácil sermos crentes aqui. Aqui a gente é bondoso com todo mundo, a gente é cordial com todo mundo, a gente é paciencioso com todo mundo, a gente é manso com todo mundo aqui dentro. Quando a gente sai, é onde vai mostrar quem somos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso é condenável diante do Senhor. Em outras palavras, nós somos hipócritas. Nós somos mentirosos. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Aqui que nós somos, temos que ser em todo lugar. Se nós temos que mudar a nossa personalidade, se nós temos que mudar o nosso comportamento para a convivência, que triste homem é você. Que triste pessoa é você. Que pessoa miserável é você. Que tem que se mesclar, tentando agradar as pessoas. Isso é pernicioso aos olhos do Senhor. Então, amados, o texto, ele é muito franco. Por quê? Você tem aí na nossa apostila, porque ele é conhecido como profeta choroso ou sensível. Você tem aí a revelação de quem ele é. Você tem o capítulo 14, versículo 17, né, Jeremias mostrando o seu lado sensível. Você tem o capítulo 15, capítulo 17, capítulo 18, que ele é uma pessoa franca. Você tem no capítulo 5 a sua moral zelosa pelo Senhor. Você tem aí a coragem de Jeremias, capítulo 20, capítulo 26, capítulo 38. Por quê? Se você ler esses textos aí, capítulo 20, capítulo 26 e capítulo 38, você vai ver que Jeremias foi lançado à morte. Foi lançado à cisterna, ficou preso a um pelourinho, foi levado ao exílio junto com o povo lá para o Egito e foi debaixo de lenha. Ele apanhava, ele era aprisionado. Ele só não morreu na cisterna porque um escravo etíope teve misericórdia dele e dava pão para ele. Senão ele morreria à míngua dentro da cisterna. Deixa eu falar palavras mais pesadas, né? Cisterna é uma palavra que dá aos nossos entendimentos uma coisa mais branda. Ele estava no esgoto de Jerusalém. Ele foi jogado dentro do esgoto e estava aprisionado dentro do esgoto de Jerusalém. Não tinha sanidade nenhuma, não tinha água nenhuma, só tinha podridão ali. Ele foi jogado ali dentro e ficou por um bom tempo ali dentro. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. E este homem continuava fiel ao Senhor. E os seus lamentos não era por ele. Os seus lamentos era pela situação espiritual de Jerusalém. Era pela situação espiritual dos sacerdotes. Era pela situação espiritual dos reis. Pela situação espiritual do povo. O choro dele era por isso. O lamento dele era por isso. Uau! O que ele representa nesse texto?
O que ele representa esse texto, irmãos? Se a gente for pensar assim, ele representa Deus, Cristo. Apesar de toda a rebeldia do povo, apesar de toda a desobediência do povo, Deus continuava com eles. Deus continuava agindo com misericórdia e graça, mas por causa de uma coisa só. Só por causa de uma coisa só. Preservação da linhagem messiânica. Foi só por isso. Foi só por isso que esse povo não foi exterminado à semelhança de Israel, o reino do norte. Irmãos, o reino do norte, as 10 tribos que se rebelaram contra Jeroboão, na época de Jeroboão e Roboão, essas 10 tribos que se rebelaram, que caíram 150 anos antes de Jerusalém, essas 10 tribos não existem mais. Ninguém sabe mais dessas tribos. Ninguém sabe mais deles. Ninguém mais sabe deles. Ninguém sabe aonde foi parar esses caras. Esses 10 filhos de Abraão, essas 10 tribos que representam o povo de Deus, não sabem onde foi parar. Elas foram disseminadas pelos reinos dos inimigos. Acabou. Acabou. Então as tribos que foram preservadas, Judá e Simeão, que estava ali na parte do sul de Judá. Só essas 2 tribos que foram preservadas. Né? A tribo de Benjamim estava assim, meio a meio, né? A Benjamim ficou meio a meio. Ficou meio para lá e meio para cá. Meio dividida. Mas, queridos, a gente não pode ser... isso ensina que a nossa vida cristã não pode ser uma vida cristã... a gente não pode agir com Deus com leviandade. A gente não pode ser levianos com Deus. Deus é uma pessoa que leva muito a sério a sua palavra. Leve muito a sério quem Ele é. E a gente tem que pensar sobre isso. Então, dentro desse contexto, você tem a narrativa, lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 4, que nesse tempo, que é um profeta contemporâneo de Jeremias, que nesse tempo havia profunda injustiça social. Você tem aí algumas narrativas de que Judá vivia uma vida assim, bem aquém das coisas que Deus queria. E o rei Joaquim, ele era um homem que tinha uma política externa que ele buscava um entendimento e fazer uma aliança com o Egito para se livrar da Babilônia, mas também Jeremias repreende ele pela sua vida de ostentação. Né? No tempo de grande pelúria, grande perseguição, a Babilônia ali nas beiradas de Jerusalém, e ele continuava vivendo a sua vida dissoluta, uma vida de ostentação, numa época que não compartilhava com isso, uma época que não condizia com isso, porque o povo estava morrendo de fome. E lá no palácio, ele estava se esbanjando com seus amigos e a sua curriola de gente interesseira, que eram sacerdotes e profetas, banqueteando-se em vista da desgraça do povo. Bem, queridos? O povo, naquela época, via o templo como um talismã. Era como um talismã de proteção. Aí você pode, às vezes você pode trazer alguma conotação disso para você. Tá bom, querido? Você pode trazer alguma conotação disso para você. A gente lembra-se que nós cristãos não estamos isentos de sermos idólatras. Nós não estamos isentos de ser idólatras. Tem crente, desculpa se algum de vocês, eu nunca vi, mas eu já vi muitas vezes. Tem crente que anda com a Bíblia aberta no carro, no Salmo 91. Certa vez, eu trabalhava no banco e tinha uma guria que só estava dando coisa errada na vida dela. Aí eu evangelizei ela, peguei o Novo Testamento, aquele azulzinho do Gideão, e dei para ela. Falei assim, lê esse livro. Obrigado, não sei o quê. Beleza. No outro dia, eu dei no final da tarde para ela. No outro dia, ela chegou no caixa, abriu a gaveta, pegou a biblinha e colocou no caixa. Ela estava do meu lado. Falei assim, lá foi. No segundo dia, mesma coisa. No terceiro dia eu não aguentei. Bocudo, né? Falei, minha querida, eu dei a Bíblia para você ler. Ela não é um talismã que vai te trazer proteção. Ela não é um talismã que vai te trazer proteção. Ela ficou toda vermelha.
Mas eu tinha que falar, uai. Porque nós temos a tendência a ser idólatras. Em casa, no Salmo 91, em casa fica toda amarela a página. Está incrustada lá. Está aberta lá. Está aberta. Você nunca leu, mas está aberta. Como se fosse um amuleto de proteção na tua casa. Nós cristãos nós somos idólatras, irmão. Nós somos idólatras, muitas vezes. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso é penoso, isso é doloroso. Eu assisti uma vez um filme muito bacana, né, da Idade Média, e tinha naquela tropa daqueles bárbaros e tudo mais, capturaram um muçulmano e levaram lá para o norte da Europa. E a conversa dos caras era assim. Aí aquele viking falou assim para o muçulmano: escuta, você só tem um Deus? Ele falou assim: só tenho Deus. Mas que jeito que você consegue viver só com Deus? A gente tem um mundão de deuses para proteger a gente e vocês conseguem viver a vida de vocês só com Deus? A nossa diferença entre nós e os pagãos e toda mais da religiosidade é que nós precisamos só ter fé em um Deus. Um Deus é suficiente para nós. Porque é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, inclusive a nossa vida. Por que não confiarmos apenas em um Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro? Porque os deuses, sabemos que não são verdadeiros. São deuses criados pelo homem. Amados, o livro de Jeremias, se você for ler ele tem alguns problemas de cronologia. Né? Ele não é um livro com a preocupação cronológica. Né? Começou em 640, acabou em 586, de maneira assim, sistemática. No meio da profecia, no meio do texto, você vê menção do rei Josias, você vê menção do rei Zedequias, aí Joaquim, de maneira espalhada, fazendo uma confusão. Zedequias é o último rei. E às vezes ele é mencionado junto com Josias, que foi o reformador. Foi aquele rei que fez a reforma no tempo de Jeremias. Fez a reforma, foi o avivamento, foi o último avivamento de Israel, antes de entrar no exílio. E Jeremias estava presente nesse reavivamento da fé em Jerusalém. Só que morreu Josias. E os outros reis não acompanharam esse avivamento. E a nação fez tudo para baixo de novo. Bom, queridos? E Zedequias foi o último rei que ainda preservou um pouquinho da fé em Deus e conseguiu trazer um pouquinho. Só que ele era medroso. Ele continuou vivendo a sua vida assim, né, não corajosa no Senhor, mas ele cedeu à voz da elite de Israel, não querendo entregar-se para a Babilônia e fugir para o Egito. O rei Zedequias, então, ele foi fraco. Foi fraco nesse sentido de firmar a mão e acreditar em Jeremias. Jeremias é de Deus, eu vou seguir a palavra de Deus através deste homem. Ele não foi fiel a Deus nesse sentido, porque ele deu mais ouvido aos sacerdotes, aos falsos profetas e à elite de Israel, de Jerusalém, e não se entregando para a Babilônia. Bom, queridos? Mas nós temos aí na nossa apostila, né, a questão do livro, que ele é montado, se ele não segue uma linha cronológica, é porque ele segue uma linha temática. Tá bom, queridos? Ele segue uma linha temática. Ele vai levantar temas e vai fazer blocos de temas para mostrar a sua verdade. Então você tem aí seis blocos, você tem 6 blocos aí na apostila. Capítulo 1 ao capítulo 25, você tem um bloco que fala principalmente sobre a censura, advertência e julgamento de Deus. Você tem o segundo bloco, que é o capítulo 30 ao 33, que fala principalmente sobre a mensagem de esperança. Você tem o capítulo 46 ao 51, outro bloco, é os oráculos de Deus contra as nações. O capítulo 26 ao capítulo 29, a oposição ao mensageiro, ou seja, são aqueles homens que se levantaram contra Jeremias. No capítulo 34 ao 45, a oposição agora diretamente à mensagem. E, finalmente, o capítulo 52 é o epílogo da história, né? O final da história que é contado no livro. Você tem aí a narrativa de que o rei Joaquim foi restaurado a sua condição de realeza, foi preservado ali até o final da sua vida com respeito a isso, dando a entender que Deus estava guardando a seu povo e ele levaria o seu povo de volta para a terra prometida, porque ele estava preservando este povo para voltar à terra que o Senhor tinha dado a eles. Bom, queridos, se nós caminharmos um pouquinho mais, você tem aí na apostila o texto masorético e o texto Septuaginta. O texto da Septuaginta, que foi, né, Jerônimo que traduziu para a língua latina, o livro de Jeremias é menor do que o nosso texto.
Nosso texto tem 52 capítulos, né? 56 capítulos. Jeremias, 52, né? 56. Então a gente tem 52 capítulos. O texto, né, da Septuaginta, ele é 17% menor, ou seja, ele tem mais ou menos 30 e poucos capítulos. Tá? Por que aconteceu isso? Então a tese é que quando Jerônimo pegou esse texto lá, ele estava na Alexandria, quando ele pega esse texto lá na Alexandria, lembra que o povo foi levado para o Egito junto com Jeremias. Nesse período, então, ele estava escrevendo o seu texto. E esse texto foi preservado nessa região. E quando Jeremias tem acesso quando Jerônimo tem acesso a essas escrituras, ele tem acesso a este livro que foi compelido na época que eles foram para o Egito. Ok? Depois Jeremias volta. E ele dá continuidade ao seu texto. Só que essa versão ficou preservada lá. Ok? Não é que, né, houve dois. Não. Jeremias volta e dá continuidade ao seu texto. Até o final dele. Ok, queridos? Então não muda. O texto é o mesmo até onde foi. Depois, daqui para frente, então a narrativa de que Jeremias dá continuidade à sua narrativa, dá continuidade à sua profecia até o capítulo 52. Depois entrando no texto de Lamentações. Tá bom, queridos? Então tem uma diferença aí desses dois, tá bom? Mas tanto um quanto o outro são inspirados pelo Senhor. Tá bom? Tá bem? Tranquilos? Vamos para o nosso desenvolvimento? Temos aqui umas questões importantes, né? A gente tem a visão, né, de algumas questões importantes. Você tem algumas parábolas no texto, né, que fala sobre o vaso quebrado, fala sobre o oleiro, ele fala sobre a panela fervendo, né, sobre o julgamento. E todos esses textos falam de julgamento. Todos esses textos estão falando de Deus agindo contra o povo, levando a eles a se conscientizar que eles precisavam mudar de vida. Só que esse texto, pelo povo, foi rejeitado. Esse texto de Jeremias pelo povo foi rejeitado, que eles não mudaram as suas vidas. Eles não deram crédito àquilo que Jeremias estava dizendo. Ok, queridos? O pior dia da minha semana, você sabe qual que é? Por quê? Por que, Nico? Não. Mas por quê? Não, é sério. Antes fosse. Queridos, acho que não só eu, mas todos os pastores, né, têm essa mesma frustração na segunda-feira. Segunda-feira é o nosso pior dia. E de maneira geral, a gente já conversou entre pastores, a gente já, né, constatou isso, né, de maneira mais assim, homogênea. E a gente vê que nosso drama como pastor é: você prega a palavra, você traz a palavra do Senhor para a igreja e você não vê a igreja praticando. Essa é a pior fase profética da vida de um pastor. É que você traz a mensagem e as pessoas entram aqui e saem ali. As pessoas vão para casa e dizem assim: mas não é bem assim. Mas não é bem assim. Aí vem os falsos profetas fazendo com que aquela palavra seja distorcida e seja arrancada do coração de vocês. Essa é a pior parte da vida ministerial. Você investir 52 mensagens no ano, 52 mensagens. E mais 52 estudos bíblicos. São 114. São 104, né? São 104 estudos que você tem da palavra do Senhor. E você vê muito pouco sendo praticado pela igreja. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Sabe qual é a minha pergunta na segunda-feira? Vale a pena? Eu tenho que fazer, irmã. Eu tenho que fazer. Toda segunda-feira eu pergunto: vale a pena? Aí que está. O texto vai mostrar isso para a gente. O texto vai mostrar esse remanescente. E é por causa desse remanescente que a gente tem esperança de continuar na nossa vida ministerial. É por causa do remanescente. Deus cuidando do seu povo, e Deus diz ao Jeremias: calma, eu estou preservando um povo para trazer de volta. Mas necessariamente aqueles que voltaram, necessariamente nem todos voltaram com o coração voltado para o Senhor. Como diz o irmão Paulo:
O texto conhecido. Se meu povo me buscar de todo o coração, eu estarei ali. Se o povo se quebrantar, eu estarei ali. Então, quando a gente olha esse texto, a gente diz assim, mas quantos são, Senhor? Quantos são? Aí você vê que é a pequena parte, que é uma pessoa, aquela parte que é zelosa, que é fiel, que realmente entenderam que a vida cristã tem que ter uma vida de integridade. Fé, comportamento, ação. Aqueles que praticam, aqueles que se doaram, que entenderam o compromisso que eles têm com Deus. E pelo teu compromisso que ele tem com Deus, ele se nega. E vive com o Senhor de maneira que ele busca o Espírito Santo para que o Espírito Santo capacite, para que ele viva uma vida de integridade com o Senhor, porque ele tem fidelidade ao Senhor. Eu postei essa semana uma palavra semana passada, acho que do Nicodemos, palavra pesada. Ele diz assim, está falando sobre a palavra se ensina ou não, né? Jesus falando sobre o se ensina ou não. E ali fala de pessoas comprometidas ou não. Você é comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você é uma pessoa fiel às tuas promessas? Você é uma pessoa fiel aos teus compromissos? Ou o seu sim é talvez um não? Ou o seu não talvez é um sim? Tiago fala assim que nós vivemos uma vida de pensamentos dobres, né? Ó homem de dobre pensamento, saiba que você não obterá nada do Senhor. Saiba que você não obterá nada do Senhor. Sabe aquela palavra que Deus diz lá para a igreja de Esmina? Esmina? Não. Laodiceia. Obrigado, Davi. Ele diz assim, antes você fosse quente ou frio, mas por você ser morno, você é abominável aos meus olhos. Estou pronto a vomitar-te de mim. Sabe o que mais machuca o coração de Deus? Pessoas que se dizem cristãs, mas não têm frutos cristãos na sua vida. O texto de Jeremias, ele é impactante porque traz para nós a consciência de como que a nossa vida negligente, omissa, pode nos levar. Aonde pode nos levar. Queridos, lembre-se da palavra de Jesus. Lembre-se da palavra de Jesus. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo. O Senhor olha para ele e diz assim, maldito, eu não os conheço. Por que Jesus fala isso? Se você continua lendo o texto assim, porque as suas obras são más. Porque as suas obras são más. Não fie a sua vida cristã porque você diz, eu creio em Jesus como meu Salvador. Não confie apenas nisso, no sentido de que a sua vida tem que estar em conformidade com a palavra do Senhor. Porque se o Senhor te regenerou, meu irmão, minha irmã, e é isso que nós queremos, que o Senhor nos regenerou, e nos regenerou para uma boa obra, que já foi preparada por Deus antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para as boas obras, não para as más obras. Conforme Efésios 2:10. A vida do transformado, ela flui naturalmente, fruto do Espírito Santo. A gente tem que fazer uma reflexão profunda, porque o texto de Jeremias nos mostra a falsa conversão. Nos mostra a falsa conversão. Nos mostra pessoas que estavam confiadas no templo, estavam confiadas na sua descendência abraâmica, e por isso podia viver a sua vida de qualquer forma. Não é. Não é. Não é. Ou nós vivemos a vida cristã de maneira bem firme no Senhor, ou a gente corre o risco de escutar do Senhor uma grande repreensão e um grande julgamento sobre nós. A gente olha para o texto, e a gente fica olhando para esse texto, e eu fico assim pensando, como que nós, seres humanos, somos ruins. Jeremias 17,
É terrível. Vamos lá, Jeremias 17. Vamos lá em Jeremias 17, queridos. Versículo 10. Versículo 9 e 10. Quem pode ler? Misericórdia. Não confie no seu coração. Não confie no seu coração. O seu coração é enganoso, corrupto. Corrupto. Não ache que a sua vida, você pode dizer assim, nada me condena. Eu sou uma pessoa aos meus olhos fiel a Deus. Não tenha auto-julgamento seu. Quem julga nossas vidas é Deus. Quem julga nossos procedimentos é Deus. O que o Senhor quer de nós é uma vida de integridade, entrega a Ele, dizendo, Tu és o meu Senhor. E a gente viva de maneira submissa ao seu senhorio. Ao seu senhorio. Já foi dito pelos teólogos que você declarar Jesus como Salvador seu. Havia na minha época de igreja pentecostal, naquela época de avivamento da igreja, a gente ouvia muitos pastores dizendo, né? Não, porque você tem Jesus como teu Salvador, mas você precisa agora fazer com que Jesus seja o teu Senhor. Aí tinha toda uma cerimônia para as pessoas, né, se render ao senhorio de Cristo. Aí os teólogos, nessa época agora, nesse momento que a gente vive, aí dizia assim, não tem como você declarar que Jesus é o teu Salvador se Ele não for teu Senhor. Não tem como você dizer que Ele é teu Senhor se Ele não é teu Salvador. Se você tem Jesus como teu Salvador, mas Ele não é o teu Senhor, então a tua fé está equivocada. A tua fé está equivocada. Porque a partir do momento que Ele passa a ser o nosso Salvador, Ele passa a ser o nosso Senhor. Ele passa a ser o nosso Senhor. Então, não pode haver uma dicotomia entre o senhorio de Cristo e a salvação de Cristo. É uma coisa só. É uma coisa só. Bom, queridos, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos terminar nosso texto falando de coisa boa? Vamos lá. Vamos lá para o capítulo 33. Jeremias 33. Vamos lá, versículo 14. Vamos terminar bem. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Entenda que agora Deus unificou Israel e Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor Justiça Nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocaustos, queime oferta de manjares e faça sacrifícios todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite, a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem meditar-se a areia do mar. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Qual é o problema dessa promessa? Qual é o problema dessa profecia? A primeira parte da profecia é legal, né? A gente está falando sobre o Messias. Está falando sobre Jesus, está falando sobre a descendência de Davi. Além dele, além do descendente de Davi, aquele que reinará para sempre e nunca partará, nunca sairá do trono, que é Jesus, qual é a outra parte do texto que a gente para assim e vai ser, epa? E essa parte aqui? O que ele diz aí? Que nunca haverá também, nunca se apartará dele quem?
Os levitas, que apartará dele os ministros que o louvarão e o servirão. E aí a gente entra no entrave. Epa! Quando você vai para o texto de Hebreus, lá tem uma mudança sacerdotal. O ministério araônico, a respeito dos sacerdotes, ele foi quebrado, ele foi cancelado, porque um novo sacerdote tomou o lugar, que é a ordem de Melquisedeque, que é Jesus. Ele não é da família, ele não é da linhagem sacerdotal, né? A ênfase da vida dele é Judá, é o rei. Ainda que Maria é da descendência de Levi, Maria é da descendência de Levi, mas o ministério dele é para culpar o trono. Aí então a gente tem uma mudança sacerdotal. Será que os nossos irmãos pentecostais estão certos de restaurar o ministério levítico? Por que, Cleusa? Pois é. E mas o que a gente faz com esse texto aí? Se ele diz que a minha aliança é não quebrar essa aliança, não deixará de haver levíticos me adorando, me servindo. Aí você vai lá no texto de Pedro e diz assim que o Senhor nos separou para o sacerdócio. Somos todos sacerdotes. Quando você vai para o texto de Hebreus, fala a mesma coisa. Que agora nós somos sacerdotes servindo ao Senhor. E agora entra a surpresa. Agora entra a surpresa. Você está aqui na igreja hoje. Você vem na igreja à noite. Você está na sua casa. Você está no seu trabalho. Você está na rua. Aonde você equaliza, aonde você dimensiona a sua vida ministerial? Aonde você dimensiona a sua vida de serviço a Deus? Você dimensiona a sua vida de serviço a Deus aqui na igreja só? Quando eu vou na igreja, eu lembro, eu vou servir ao Senhor. Eu estou no louvor, eu estou no diaconato, eu estou no pastoreio, eu estou no presbiterato. A gente, às vezes, limita a nossa vida de serviço dentro da igreja. Concordam? Concordam? Só que, diante do Senhor, nós estamos servindo a Ele na igreja, em casa, na rua, na família, no trabalho, na escola. Você está servindo ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Que a gente não afirma que a gente vive para a glória do Senhor? Não é essa a nossa primeira pergunta do catecismo? É a primeira pergunta do catecismo. Para que nós existimos? Para gozar e nos alegrarmos no Senhor. E fazer com que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Então a minha vida, independentemente do lugar que eu esteja, eu estou a serviço do Mestre. Eu estou a serviço do Rei. Assim foi a vida de Jesus. Em tudo que ele fez, em tudo que ele viveu, viveu para a glória de Deus. Porque é essa a mentalidade de sacerdote. É essa a mentalidade de sacerdócio. Servimos ao Senhor com a nossa vida. Em tudo que realizarmos, em tudo que fizermos, estamos glorificando ao Senhor. Foi isso que o povo de Israel esqueceu. Semana passada, a gente falou sobre essa questão da centralidade de Israel, e eu acabei deixando aberto o assunto, depois eu me lembrei, que Israel foi chamado para ser exemplo. Ele é o centro e a nação toda em volta, olhando para Israel como modelo de quem serve a Deus. Um governo teocêntrico. E todas as nações seriam convergidas ao centro por causa do exemplo de Israel. Por causa do exemplo de Israel. Israel falhou. Israel falhou na sua missão centrípeta de atrair os povos a Deus através da sua vida. Ok? No cristianismo, mudou alguma coisa?
Mudou. Porque nós agora temos uma missão centrífuga. Em vez de atrairmos as pessoas a nós, nós vamos a eles. Nós vamos a eles. Nós vamos a eles, levando o Evangelho. Então a igreja é chamada para ir buscar os de fora. Ir buscar os de fora. Para trazer essas pessoas para dentro. Trazer essas pessoas para dentro. Nós não temos mais esta questão como era Israel. Achar que as pessoas entrarão na igreja por meu comportamento. Esperar Deus trazer as pessoas aqui. Isso é o hipercalvinismo, tá? Isso é hipercalvinismo. A gente não faz nada. Deus traz. Deus traz. A igreja é chamada para ir de fora. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então a igreja agora é chamada a espalhar o evangelho. Essa é a nossa missão agora. Só que para nós pregarmos o evangelho, a nossa vida tem que estar condizente com aquilo que a palavra é. As pessoas olharão para a minha vida e para a sua vida e vai ver em nossas obras se nós somos cristãos ou não. Eles não conhecem a palavra, mas eles conhecem a vida sua. Eles conhecem a tua palavra. Eles conhecem o teu comportamento. Eles conhecem o teu pensamento. E os teus pensamentos vão mostrar se você anda em conformidade com a palavra ou não. E isso vai determinar se eles vão acreditar na sua palavra ou não. Se eles vão crer que você é um servo de Deus ou não. Se você é um filho de Deus ou não. Então, queridos, quando você lê o livro de Jeremias, esteja preparado para um reencontro com o Senhor. Esteja preparado, porque Deus diz assim, se você me ouvir e se você me buscar, você me encontrará. Porque eu me deixarei ser encontrado por você. Então, queridos, nosso encontro com Deus se dá no nosso íntimo com Ele. As pessoas podem ir em 500 mil igrejas. Elas podem participar de tudo quanto é movimento de avivamento. Não é lá que você vai encontrar Deus. Não é lá que você vai encontrar Deus. Você vai encontrar emoção. Você vai encontrar muita emoção em outro lugar. Mas você não vai encontrar Deus. Se você não estiver buscando Ele de todo o seu íntimo, com todas as suas forças, e ter desejo de ter um compromisso real com Ele. Um desejo real com Ele. É através de um compromisso com Ele que o Senhor se deixará achar por você. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Pergunta? É. É boa, Rosmeira, é boa. É que diz o profeta, né? O profeta diz assim, que se nós endurecemos nosso coração, nós não vamos ouvir nada de Deus. Né? Diz assim, não endureça o seu coração. Porque quando a gente vem na igreja, você vai para a igreja buscando querer comunhão com Deus, e de repente, é uma pessoa que vai pregar, né? Às vezes eu vou para uma igreja assim, e é o pastor Vanderlei que vai pregar? Acontece muito. Acontece muito. E quando a pessoa já tem essa predisposição e olhar para a pessoa que vai pregar e esquecer que é um mensageiro de Deus, olha para a pessoa, tão submetido pela pessoa, o coração dela já se fechou. Puf! O Espírito Santo não vai falar com ela. Você vai ouvir e não vai aprender nada. Se nós endurecemos nosso coração pela mensagem, pela pessoa que está trazendo a mensagem, querido, que crente carnal é você? Que crente carnal é você? Se deixarmos de ouvir
a palavra de Deus por causa da pessoa que está trazendo, que crente carnal que nós somos. Né? Com certeza, muitas pessoas prefeririam o Nicodemos aqui ministrando essa aula. Nada contra. Desde que continuemos com o coração carnal, nós teríamos nossas preferências, lógico. Nossas preferências é Nicodemos, é Hernandes, né? Paulo Júnior, muita gente tem preferências. Mas quando você deixa de olhar a pessoa no sentido de mensageiro de Deus, acabou. Né? Às vezes as pessoas gostariam de ouvir um louvor aqui, Asaf Borba, os 5 solas. Mas a gente tem o Mário, a gente tem a Thaís. E as pessoas assim, Então, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Para que a nossa vida espiritual não seja mentirosa para todos nós. Amém, queridos? Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra, Pai, como ela é perturbadora. Como ela é perturbadora, Senhor. Como essa mensagem de Jeremias, há mais de 2.500 anos atrás, Senhor, ainda perturba a nossa alma. Ainda exorta o nosso coração. Nós te louvamos por ela, Senhor, estar, ó Deus, preservada na tua palavra. Porque ela, ó Deus, um alento para o nosso coração, para a nossa correção. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos mostra que mesmo com as nossas durezas, mesmo com a nossa rebeldia, o Senhor, ó Deus, continua sendo fiel à tua palavra. E nós queremos, ó Pai, viver uma vida íntegra com o Senhor, compromissada com o Senhor. Livra-nos, ó Pai, da futilidade, livra-nos, ó Pai, da leviandade. E que possamos viver, ó Pai, uma vida integral diante do Senhor, para a glória do Senhor. E assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a noite, se Deus assim nos permitir. Amém, queridos?